Sugestões, tá? Então, 3 sugestões aqui para vocês para o ensino remoto. Tá? Então, sugestão número 1, atividades síncronas e assíncronas. Algumas coisas nós vamos fazer aqui em tempo real e outras coisas nós vamos fazer, né, em casa. Então, o que nós vamos fazer na sala de aula? Vou ministrar parte do conteúdo, depois nós vamos fazer um quiz, depois nós vamos fazer um debate, eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem, depois a gente volta, discute, síncrono, em tempo real, tá? O que vai ser assíncrono? Vou passar um trabalho para você fazer em casa, tá aqui um vídeo para você assistir, para apoiar. A aula seguinte, o primeiro momento vai ser o quê? A explicação do que você compreendeu, tá? Então, mais uma atividade síncrona para a aula seguinte, tá? Então, vamos ver aqui exemplos para atividades síncronas e assíncronas. Então, o próprio chat aqui do Meet, né, ou de outra plataforma que você vai utilizar, pode servir aí como uma atividade síncrona. A proposição de lives, que podem ser tuas ou podem ser dos alunos. Eles podem se organizar, estudar o conteúdo e fazer uma live. E você vai ser o espectador e vai estar perguntando para ele na live dele, tá? Que pode ser no momento da aula, pode ser outro dia, pode ser no final de semana. Então, ele vai ter que estudar, montar a live, fazer o post, angariar pessoas, e você vai estar ali como mediador, fazendo perguntas, né, para as pessoas, tá? Então, as lives são interessantes também. O que mais? Apresentação de tarefas realizadas no início da aula. O aluno, ele leva para casa uma tarefa e na aula seguinte, primeiro momento, é para ele apresentar os resultados da sua tarefa. Atividades em Padlet, aquela ferramenta que eu acabei de mostrar, né? Atividades para o desenvolvimento da autonomia, mas sem exageros. Não é porque ele vai estar em casa, eu vou passar lá 1 milhão de tarefas. Lembre, ele não vai fazer só a sua disciplina. É a sua, é o do seu colega, do seu outro amigo do departamento. Então, não é só a sua, sem exageros, tá? Gravação e disponibilização de podcasts. Então, você pode gravar áudios e disponibilizar para os alunos, ou os alunos podem também gravar áudios e mandar para você, em vez de ser só resumo, 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 escreva, escreva, escreva. Por que não pode ser falar? Por que ele não pode gravar? Ele não pode fazer uma entrevista e gravar para você e mandar. Ele não pode fazer uma narração de um resumo de uma obra. Por que ele não pode? Por que não? Né? Ele pode, basta você pedir. E ele vai gostar muito. Ah, você pode estar dizendo bobagem, gravar um podcast. Não é não, ó. Ele vai ler, ele vai escrever, ele vai resumir, ele vai gravar. Não vai gostar da primeira vez, vai gravar uma segunda. Não vai gostar da segunda, vai gravar uma terceira. Não se apropriou do conhecimento? Que isso? Leu, escreveu, estudou, falou, ouviu. Muito mais do que na sala de aula, que ele está só ouvindo, não está escrevendo, não está fazendo nada. Né? Então, um podcast pode ser uma solução legal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ferramentas. Links para acesso, consulta, materiais, vídeos, muitas possibilidades. Outra proposta, comunicação e conteúdos significativos, tá? Então, 2 palavras devem estar aqui na nossa mente. Se já estavam no ensino presencial, no remoto, muito mais, ó. Empatia e paciência. Entre os minutinhos antes da aula começar, converse com seus alunos, pergunte como é que eles estão, como é que está a família, né? Não é enrolação, é para você entrar antes, 10 minutinhos. Deu a hora, inicia, tá? Não é para enrolar, não, tá? O que mais? Paciência. Se ensinar presencialmente, nós já temos que ter paciência, digitalmente é mais paciência ainda. Eu sempre digo que o meu sobrenome é Paciência, tá? Quem já fez curso comigo sabe. Você pode me fazer a pergunta, eu volto, sem problema nenhum, explico de novo. Não entendeu, explico novamente, uso outro recurso. O importante é você aprender. Isso é que é importante, tá? O que mais? Definir estratégias comunicativas para facilitar a compreensão. Como é que é mais fácil aprender esse conteúdo? É com imagem? É com texto? É com vídeo? Então, eu vou explorar e usar todos esses recursos possíveis. A internet tem 1000 coisas. Eu posso usar cada uma dessas coisas para facilitar a comunicação e a aprendizagem do meu aluno, tá? Nos materiais, invista bastante em imagens, em esquemas. A gente é muito visual. Quanto mais esquema tiver, melhor. Tente mostrar o máximo sobre o significado, onde o conteúdo vai ser aplicado. Senão as pessoas vão continuar se perguntando por que eu estudei matemática se eu fiz pedagogia, né? E a gente sabe que a matemática está em todas as áreas, não é só lá nas exatas. Desenvolva habilidades comunicativas dos seus alunos, coloque eles para falar, para discutir, para debater. São conhecimentos super essenciais para a nossa sociedade hoje e sempre, né? Quem não se comunica
não vai ter muito espaço. O que adianta eu acumular tanto conhecimento e não saber colocar para fora? Então, invista em desenvolver habilidades. Terceira dica, grave suas aulas e atividades. Então, nós sabemos que nem todos os alunos têm internet em casa e eles, às vezes, têm internet em algum lugar, na casa do vizinho, na casa do parente, ou às vezes vai uma vez por semana lá, 2 vezes, para poder baixar os materiais. Então, se você dá suas aulas síncronas aqui, ó, utilizando o Meet, e deixa depois elas disponibilizadas, gravadas, para o aluno, poxa, que legal, ele vai ter acesso a esse material depois, tá? Onde é que eu vou guardar essas aulas? Se você entrar com a sua conta da UFMA, tá? Ela agora tem a interface com o Google Drive, com o Google, né? Então, você pode entrar na sua conta da UFMA, abre a sua sala no Meet, grava a sua aula e depois ele já joga para o seu Drive da UFMA, que tem um espaço, ó, gigantesco. Então, gere um link e disponibilize no SIGA. É uma forma de comprovar também para a sociedade que você ministrou a aula e também é uma maneira de socializar os conhecimentos com os teus alunos, principalmente aqueles alunos que não têm acesso todo dia à internet, tá? Então, grave pequenos vídeos de 5, 10 minutos com conteúdos para uma aula do tipo sala de aula invertida, em que o aluno estuda coisas em casa e na sala de aula você não gasta muito tempo com teoria e pode investir em atividades práticas. Otimize o tempo da aula com práticas, tá? Pense em coisas que o aluno depois possa levar para a sua vida. Ele aprendeu a mexer, ele aprendeu a fazer. Poxa, olha que fantástico. Se ele aprendeu a fazer, ele vai se sentir autônomo, seguro, e não vai precisar de você estar o tempo do lado para explicar, tá? Então, invista em autonomia. Então, uma coisa muito importante para os nossos alunos nesse tempo é montar roteiros de estudos, tá? Você pode até dizer, poxa, mas meu aluno é adulto. Sim, mas ele é perdido, tá? Então, ele precisa de um roteiro, né? Não é perdido no outro sentido, não. É perdido de, não sei o que eu faço agora. Quando tem um roteiro passo a passo, fica mais fácil para ele, tá? Então, coloque lá no SIGA. Primeiro passo, ler as instruções. Segundo passo, ler o texto. Terceiro passo, ver o exemplo. Quarto passo, assistir o vídeo. Quinto passo, fazer a tarefa. Coloque os passos, tá? E se você puder ir mesclando as duas coisas, melhor ainda. Um passo de leitura, um passo de exercício. Um passo de visualizar vídeo, um passo de responder um quiz. Então, ó, teoria prática, teoria prática. Não anule uma coisa é importante, é a teoria. A prática também. Então, ó, as duas coisas juntas. Crie um roteiro para o teu aluno. Vai ficar mais fácil para ele estudar, tá bom?